Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite analisando a aprovação pelo município de São Paulo de um novo Código de Direitos, Garantias e Obrigações para os contribuintes. O fundador do Instituto Startups, Vitor Magnani, explicando o que é inovação e disrupção. Confira como foi a solenidade de abertura do Ano Judiciário de 2020, realizada esta semana no Tribunal de Justiça de São Paulo, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, que falou sobre a visão macro da economia e as tendências para 2020. Fique conosco! No dia 4 de fevereiro, ocorreu no Palácio da Justiça em São Paulo, cerimônia de abertura do Ano Judiciário de 2020. A posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Pinheiro Franco, juntamente com a posse do Conselho Superior da Magistratura e da diretoria da Escola Paulista da Magistratura. O evento contou com diversas autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, autoridades militares e o governador do Estado de São Paulo. A expectativa é a melhor possível, né? Nós investimos nesses últimos 10, 15 anos para que nós pudéssemos efetivamente chegar onde estamos chegando. Precisamos ir mais além? Precisamos, mas o resultado é efetivo. Em nenhum lugar se julga tanto, com tanta qualidade e também com rapidez, né? A questão da celeridade vai sendo superada como no estado de São Paulo. A perspectiva é que nós consigamos enfrentar as demandas e continuar neste mesmo percurso. Hoje, muito se fala em inovação. Você sabe o que é inovação? Muita gente pode teorizar sobre o assunto, gastar muitas páginas para tentar explicá-lo, mas inovação é algo que combine diferentes conhecimentos. Você só promove algo novo na sociedade, nos seus negócios, se você tiver essa combinação de conhecimentos. Um outro dado muito importante que muita gente realmente gera confusão é em relação ao termo disrupção. Disrupção é algo que passa de um paradigma e cria um outro totalmente novo. Inovação, você pode ter algo incremental, você pode gerar algo novo dentro de algum processo, mas não necessariamente ele é disruptivo. A disrupção é romper com um determinado paradigma. De novo, exemplo. Você lembra das locadoras de vídeo? As locadoras de vídeo eram sensação na minha época. Eu adorava ir nessas locadoras de vídeo. Essa indústria desapareceu. A disrupção se veio pelo serviço de streaming, que é YouTube, o Netflix e outras plataformas de vídeo por assinatura. Realmente a gente teve uma inovação que também é uma disrupção no sentido de promover um novo mercado que, consequentemente, acabou fazendo com que o outro se tornasse obsoleto. Hoje tivemos o prazer de receber na sede do Simp Marcelo Strama. Ele foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo, foi presidente da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e agora ele é pré-candidato a prefeito em Itanhaém. E hoje conversávamos sobre o seu interesse específico voltado à micro e pequena indústria. É isso mesmo? Então, Cury, primeiro quero te agradecer a recepção que você nos deu na sede do sindicato, esse teu prestígio junto às micro e pequenas indústrias do Brasil e dizer... referendar aquilo que a gente já combinou. Itanhaém, hoje na Baixada Santista, é um dos poucos municípios que tem áreas disponíveis. O que nós queremos implementar são incentivos fiscais, são um programa de atração desses investimentos
com o objetivo principal de gerar emprego e renda para a nossa população. E a gente sabe que, através desse teu prestígio, a gente pode estar abrindo essas possibilidades através de um plano bem elaborado, que é aquilo que a gente tem discutido com pessoas da área, para que a nossa população tenha emprego e renda. Hoje não é possível mais uma cidade que é linda pela sua própria natureza, segunda cidade mais antiga do Brasil, hoje não suporta mais viver apenas esperando o veranista ou o turista em temporadas de verão. É preciso ir além, é preciso sair da mesmice, desse marasmo e atrair investimentos. E é nesse sentido de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para a nossa população que a gente está construindo esse programa de desenvolvimento para a nossa cidade. Se você quiser participar do programa do Marcelo Strama, referente a Itanhaém, envie críticas e sugestões para esse e-mail e tenho certeza que serão analisados e agregados à campanha dele. Obrigado por estar com a gente. Em janeiro, o prefeito de São Paulo sancionou a lei que cria o Código de Direitos, Obrigações e Garantias do Contribuinte. Junto com a aprovação desse código, vem também a criação do Conselho Municipal de Defesa do Contribuinte, um órgão paritário com representantes do fisco municipal, de entidades de classe e de entidades de contribuintes, no sentido de promover um maior conhecimento entre os dois lados, contribuintes e o fisco, uma integração entre eles, analisar reclamações e também consultas no sentido justamente de levar um maior conhecimento e gerar melhor interlocução e integração dos dois lados, o contribuinte e o fisco. Esse conselho vai colaborar na elaboração de política público-tributária a todos os anos. Portanto, é um caminho em que vai poder consolidar numa legislação municipal as questões relativas à matéria tributária, levar isso com maior facilidade aos contribuintes para que conheçam melhor a legislação tributária do município de São Paulo e também auxiliar o fisco a conhecer melhor aquele contribuinte. Pretende-se diminuir uma situação em que se tem o contribuinte olhando o fisco simplesmente como um algoz, aquele que quer tomar o seu dinheiro, e o fiscal que muitas vezes vê a contribuinte como um potencial sonegador. Essa integração vai melhorar o relacionamento e, com certeza, vai melhorar a possibilidade de se manter formalidade e legalidade nas atividades fiscal e na atividade empresarial. Um outro ponto interessante da lei aprovada e sancionada é que obriga o município a cada 2 anos consolidar toda a legislação tributária. Portanto, diminui o risco de se manter muita legislação esparsa, muitas normas soltas e que até a autoridade pública não consegue acompanhar e ter tudo organizado e saber exatamente a legislação que deve ser seguida. Imagine, então, o contribuinte da micro ou da pequena empresa, qual a dificuldade que não tem para acompanhar toda a legislação tributária. Portanto, a previsão de uma consolidação a cada 2 anos vai facilitar o trabalho de todos. Propondo uma relação entre os corpos, suas vivências e histórias, o Balé da cidade de São Paulo retoma o espetáculo A Biblioteca de Babel até o dia 14 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. Para abrir as noites, a Escola de Dança de São Paulo apresenta o prólogo Como um Sopro, e antes das apresentações de Babel, o Balé Paraisópolis executa trechos de coreografias próprias. Essas intervenções artísticas acontecem no saguão do Municipal. Os ingressos custam R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia. Confira toda a programação em teatromunicipal.org.br. Confira. Entrevista da semana.
nosso convidado de hoje é André Perfeito. Ele é economista-chefe da Necton Investimentos. E você vai saber como esse novo momento econômico afeta a sua vida. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Sempre um prazer falar aqui, tentar, né, e criar algumas leituras da onde está indo, o que pode acontecer com a economia brasileira ao longo de 2020. Vamos começar com a redução da taxa de juros do cheque especial. Assim, não, mas isso daí é interessante, né? Mostra que existem problemas nos canais de transmissão da taxa Selic para a economia como um todo, né? Se o sistema fosse mais azeitado, por assim dizer, quedas na taxa básica iam se traduzindo em quedas simultâneas no resto da economia. O fato deles terem que declarar, né, por lei, né, ó, tipo, só pode até 8, né, mostra, vamos dizer assim, a disfuncionalidade de parte do mercado financeiro que não consegue, por vários motivos, né, traduzir esse nível baixo de Selic de um nível baixo para o consumidor. E por outros motivos também, né, com a economia um pouco mais ainda fraca, a gente está querendo, quem sabe, sair um pouco do pior momento da crise, o banqueiro fica mais cauteloso, né? É aquela piada que é verdade, né? O banqueiro é um sujeito que te empresta o guarda-chuva quando está sol e pega de volta quando está chovendo, né? Com certeza. Então, nesse sentido que é o risco, né? Então, mas assim, acho que tem esses motivos, acho que essa medida do cheque especial, assim, revela ou torna evidente que esses canais de transmissão estão meio sujos, né? Então, isso que me chama mais atenção. Isso agora, 8%, né, vai ser acompanhado também de um aumento de tarifas bancárias, né? Não é que assim, tipo, só pode ter 8% e se virem em bancos. Não, eles vão permitir que se cobre de outras coisas, né? Os correntistas novos, depois os correntistas antigos a partir de junho, salvo engano, meados do ano. Por isso mesmo que eu acho que o mercado financeiro e a corretora que eu trabalho, desculpa aqui fazer propaganda, a gente trabalha no sentido muito de trazer mais concorrência, porque a única forma de resolver isso é a concorrência bancária e financeira, né? Falando em concorrência no mercado, existe hoje um mito de que caiu os juros, que de fato caiu para o setor imobiliário, mas para o resto da economia não. Existe uma mudança no fluxo do dinheiro para corretoras, etc. Como é que você encara isso? Olha, de fato você tem uma queda da taxa de juros de maneira desigual ao longo da economia, né? Os créditos livres não necessariamente estão com juros menores, né? Por conta dessa questão que eu coloquei até de uma atividade econômica mais difícil, isso daí acaba segurando também. Mas também por conta de uma concentração bancária, é isso que a gente tem no Brasil. Agora, a gente está num momento interessante, que é o seguinte, né? A queda da taxa de juros tem forçado uma série de investidores em direção ao risco, né? Então, pega alguém que, hoje em dia, cada vez menos, só para pegar um exemplo, cada vez menos a gente tem acesso à aposentadoria, né? Então, o que você vai ter que fazer é você poupar, né? Só que poupar a uma taxa de juros de 4% ao ano, 4,5% ao ano, não dá quase nada, né? Então, você tem que ter uma taxa maior. Para você fazer isso, tem que ir para o risco. Então, você vê, por exemplo, a indústria de fundos, há uns 3 anos atrás, fundos de investimento em ação, multimercado, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento e participação, esse bolo de dinheiro era em torno de 40% do PIB. Hoje já está em 70%, ou seja, todo mundo está indo para o risco. Então, tem um efeito muito benigno isso, que agora, finalmente, está construindo, vamos dizer assim, esse fluxo em direção à economia. Por isso até que eu estou um pouco mais otimista que meus colegas a respeito do PIB de 2020. Que nós já vamos chegar nisso. Agora, fala do fluxo do dinheiro, por favor. Esse dinheiro chegando na economia vai querer, como eu posso colocar, vai querer assuntar, procurar assunto, né, para mexer. E isso daí é que acaba gerando novos negócios, novas possibilidades. Então esse fluxo é muito forte, muito evidente, né? A corretora onde eu trabalho, a gente vê, né, dia após dia, um interesse, né, muito forte. E mais do que isso, né? Hoje em dia não, o mercado financeiro ganha dinheiro diminuindo a assimetria de informação entre o doador do dinheiro e o tomador do dinheiro. Sim. Então todas as tecnologias do tipo internet, ele lida com informação, então ficou menos caro fazer isso, né? Esse processo de juntar, né, quem tem dinheiro com quem quer pegar dinheiro emprestado. Então acho que a gente está vivendo no Brasil uma revolução monetária, eu acho bastante importante isso. Vamos ver se vai funcionar, né? Agora, me parece que as suas análises estão um pouco mais otimistas do que alguns outros economistas. Sim. E eu gostaria de focar isso, por favor. Então, a projeção mediana do mercado para PIB, né, para 2020 é em torno de 2,2. Né? Eu também estava com 2,2. Qual que era a leitura?
O Paulo Guedes é um economista liberal. E como economista liberal, ele é um economista que pretende ou tem como objetivo não deslocar a curva de demanda, mas sim a de oferta. Sim. Mas a gente estava no seguinte dilema, né, que é o seguinte, a gente tem, ele jogou o juro para baixo, por vários motivos caiu os juros. Mas não adianta nada você ter os juros baixos se você tem a economia no lugar errado. Sim. O empresário ele não investe porque os juros caíram. Isso daí é uma simplificação atroz. O empresário investe porque ele abre a janela e fala, tem demanda para o produto, meu ponto é bom, enfim, por uma série de motivos. Então, jogar o juro para baixo com a demanda fraca é ser meio que 0 a 0 a conta, né? Só que está acontecendo uma coisa que eu acho muito interessante, que é um fenômeno novo, que é no mercado de trabalho. O que está acontecendo no mercado de trabalho? Acho que fatalmente você em casa já deve ter percebido isso, né? Por conta de 2 mudanças microeconômicas, a saber, a mudança da CLT e o surgimento de tecnologias novas, está criando uma situação onde o custo unitário do salário, ou seja, o salário das pessoas está segurado, ele não sobe em termos reais, mas a massa salarial está crescendo. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Você perdeu o emprego, está lá no bico do corvo, você engole o choro e vai virar Uber. O que eu tô querendo... Por que isso daí é importante? Porque isso daí está gerando renda para alguém que não teria renda. É uma renda grande, é tão boa quanto antes? Não necessariamente, né? Então, mas tem renda, né? Então, é uma opção. É uma opção. Então, assim, é uma novidade isso. Então, o mercado de trabalho mudando desse jeito, eu acho que isso pode entregar para a economia um certo dinamismo. Seja no consumo, porque a massa de dinheiro cresceu, por assim dizer, e no investimento, né? O empresário consegue ter um custo mais segurado com mais demanda para o produto dele. Pode acontecer isso. Ora, isso faz com que a sua projeção por crescimento do PIB seja de 3% para esse ano, em né? 2020. 2022 deve voltar para 2,5%, uma coisa assim, né? Mas essa é a minha expectativa. Acho que tem chance para crescer um pouco mais. Esse crescimento de 3%, de acordo com as suas projeções, é sobre uma base deteriorada. Isso. E também muito centrado na ideia de que o investimento vai subir, né? A maioria dos economistas, eu particularmente, justamente porque eu tinha essa leitura que eles vão colocar o juro no lugar certo, mas a economia no lugar errado, eu achava que não ia ter investimento. Mas você pega os dados de 2019 até agora os divulgados, né? A gente ainda não tem os dados do último trimestre, mas todos eles eram super bom, muito bem o investimento. Então, assim, é uma coisa nova no cenário que tem que ser incorporado. É um passo ousado, no sentido de falar 3%, mas cá entre nós, né? O nível de atividade está muito fraco, né? Então, não é exatamente absurdo o que estou falando, não. Agora, para se ter um crescimento sustentável, você precisa ter consumo. Sim. Né? Poder aquisitivo. O modelo que está colocado é sustentável na sua avaliação ou esse crescimento está ocorrendo porque no ano passado houve liberação de dinheiro do Fundo de Garantia, do PIS e a redução dos juros especificamente imobiliário? É tudo um movimento só, né? Eu acho que assim, você tem uma parte nitidamente que é liberação de dinheiro, e a queda da taxa de juros. Isso daí gera incentivos, né? Por sinal, sobre a queda da taxa de juros, vale notar que a boa notícia é que está ruim, né? Que a economia está tão fraca, que a inflação fica baixa, você baixa o juro. Claro. Né? Por isso mesmo que não adianta ter o juro no lugar certo e a economia no lugar errado. Agora, a minha análise, ela é mais, vamos dizer assim, simplória, não tem nada muito sofisticado no que estou falando. Estou falando assim, existe o mercado de trabalho, que é um mercado importantíssimo, Claro. Aconteceu uma mudança. Desde o governo Temer foi se alterando a regra de CLT, etc. Então os empresários hoje, eles estão numa situação que é de possibilidade de alavancagem operacional. Então imagina assim, tinha um empresário que faturava 100, tinha custo de 90, está lucrando 10. Aí veio a crise. Aí ele não fatura mais 100, está faturando 95, o custo dele continua 90. Tá bom, está lucrando 5, então caiu 50% o lucro dele. Vamos supor que ele foi lá e conseguiu ajustar os custos dele. Aí ele está agora com 95 é o faturamento, só que agora a margem, o custo dele foi para 85. Ele segurou, conseguiu remanejar, porque o juro caiu, ele está pagando menos juros, está conseguindo captar no mercado de capital, está conseguindo fazer o que ele precisa fazer. Voltou a lucrar 10, né? Estava 85, 95 menos 85 é 10. Agora imagina o seguinte, vamos supor que sai de 95 o faturamento e vai para 97. Aumentou 2%. Só que 97 menos 85 dá 12.
quer dizer que o lucro dele subiu 20%. Então, às vezes, mudanças sutis ou pequenas na receita, dado a estrutura de custo dele que foi reduzida, gera um efeito mais do que proporcional no lucro. É esse conceito que é a alavancagem operacional, que os empresários são muito atentos, por isso o controle forte de custo, né, é importante. Talvez isso daí gere um incentivo. Agora, muita coisa pode acontecer errado no meio do caminho. Isso daí é um dos fatores que eu estou colocando como possíveis. Né? Você vê o sistema financeiro injetando mais dinheiro na economia ou não? Eu vejo. Você pega os fundos, né? Por exemplo, você está tendo muita emissão de dívida, né? Debênture, CRI, LCI, tem demanda, sim, estão oferecendo. E esses produtos, vamos supor, alguém foi lá e fez um produto imobiliário, que seja uma LCI ou uma CRI, qualquer coisa assim do tipo. Ele pegou esse negócio, esse dinheiro, né? Falando, olha, eu vou pegar isso daqui para comprar shopping centers ou para fazer casas. Ele vai ter que. Senão começa a ficar, senão dá errado o produto dele. Então, é natural que a gente veja nesse processo uma inflação dos ativos, o preço dos ativos, só porque todo mundo quer comprar o mais rápido possível isso. Só que esse que é o problema. O problema não, isso é um ponto de atenção que tem que ficar... Lembra lá atrás, eu não vou aguentar, vou ter que soltar essa ironia, né? Quando teve a greve de caminhoneiro, muita gente culpou a Dilma, falando a culpa da greve do caminhoneiro, porque a Dilma baixou o juro lá atrás, aí o caminhoneiro tomou o dinheiro emprestado e lá na frente não tinha demanda para aqueles caminhões. Talvez agora ele está fazendo o seguinte, a gente baixou a taxa de juros e todo mundo foi para o risco. Todo mundo foi para o risco. E eu estou falando que todo mundo não é todo mundo mesmo, assim, tipo, a quantidade de gente que está entrando, você pega a quantidade de CPF na Bolsa, explodiu, estamos com mais de 1 milhão e, não vou lembrar exatamente, mas aumentou muito. Então, assim, está todo mundo no risco. Se não começar a crescer, vai ser aquela coisa, né? Um vai olhar para o lado, outro vai olhar para o outro, e aí... Então, assim, o meu crescimento de 3% tem uma ironia no fundo, não uma ironia, mas assim, uma questão no fundo, que é o seguinte, não é que vai crescer 3%, tem que crescer 3%, porque senão vai começar a ficar estranho. Esse que é o meu sentimento, que é perigoso, né? Vamos ver. Eu espero que o Paulo Guedes apesar de ser um homem liberal, né, na economia, você mesmo colocou aqui que ele liberou o FGTS. Então, acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Ele vai jogando ali. Espero que ele saiba manusear essa máquina, porque 2020 é um ano muito importante para a gente não pode perder. Na sua avaliação, esse perfil que hoje, o micro e o pequeno, em dezembro, 21% do que tiveram acesso a crédito usaram cheque especial e 6% tiveram que usar um empréstimo pessoal. Você acredita na mudança desse perfil junto ao ano de 2020 do sistema financeiro? Olha, ou o crédito vai continuar escasso? Eu vou colocar assim de fora. O micro e pequeno empresário do Brasil são heróis. Agora, o pequeno e microempresário, eles estão aos poucos aprendendo também a lidar com educação financeira. Geralmente são indivíduos que têm uma vocação muito, muito forte, né? Mas às vezes falta algum tipo de conhecimento. Isso é um lado, né, de planejamento. Mas também quem dera, né? Eles pegaram o crédito ruim, né? Sim. Cheque especial. Pô, a gente está falando da pior crise econômica que o Brasil já teve. Então, o pequeno empresário se vira como pode, né? Trocar o pneu do carro em movimento. Eu espero que exista uma certa sabedoria, não só do mercado financeiro, mas do governo central também, em saber conduzir isso, não ser muito mais agressivo. E esse desmame da economia do resto do negócio é um processo que pode demorar um pouco, né? Vamos ver o que vai acontecer. André, perfeito. Nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar que realmente a sua projeção esteja correta, Obrigado. Um crescimento de 3% no PIB, estamos torcendo, e ao conhecimento acumulado e transmitido. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!